Pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje estamos iniciando mais uma palestra do ciclo de palestras da Residência em Dados e temos o prazer de receber Evander Macedo, que ele vai apresentar, né, o tema Lidere Sua Mente. Ele é especialista em desenvolvimento de pessoas e atualmente atua como consultor estratégico da NEC, empresa parceira do Serratec, e também é professor da disciplina de mentoria de carreira na residência em TIC Software do Serratec. Evander, seja muito bem-vindo e agradecemos imensamente pela sua presença e por disponibilizar essa manhã para compartilhar do seu conhecimento conosco. A palavra é sua. Obrigado, Pamela. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, Bom dia. agradecer aí o Bom Serratec dia. pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente conversar, bater esse papo. Eu pretendo que o encontro seja um encontro de troca, né? Então, a minha expectativa, nós somos um grupo pequeno aqui, então a gente pode interagir, conversar, né? E, e, e trocar um pouco sobre esse tema tão importante nós estamos aí, terminou ontem, né, o Janeiro Branco, que é um- uma campanha voltada para a saúde mental, né, para a gente estar atento à saúde mental. E eu desempenho um papel no Serratec, né, na mentoria, de ajudar os alunos da residência de INTIC a desenvolver as suas soft skills, a pelo menos refletir e pensar no mapa da mina para a gente desenvolver um comportamento que seja adequado com os nossos objetivos e também com as demandas de mercado. Eu não sei se vocês já pararam para ler alguma coisa, conversar sobre esse tema. Alguém já deu uma olhada sobre esse tema das competências humanas, como a gente tem tem gente que chama de soft skills, né, mas já há uma reflexão de que não tem nada de. A ideia de soft deu a ideia de que talvez não seja importante, né? De, e, é, mas a gente começa a falar em ferramentas humanas, competências comportamentais. Alguém já deu uma lida sobre isso, sobre esse assunto? Já andou dando uma olhada? Não? Então, ah, esse é um tema que cresce muito nas últimas décadas, né? Especialmente na última década, quando do advento da tecnologia e da explosão da tecnologia que a gente viveu nas últimas. ah, eu poderia dizer que no último século há um crescimento muito grande, mas especialmente nas últimas décadas, né? A partir aí da década de 80, 90, você tem uma explosão tecnológica. A informação chegou para todo mundo, né? Foi democratizada, especialmente depois do advento da internet, e todo mundo tem acesso a muito conteúdo, a muita coisa de maneira muito fácil, né? No entanto, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, elas continuam sendo trocadas a partir, sim, do estudo, de informações que também podem ser acessadas pela internet, mas especialmente através da troca, da conversa, da, 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 da possibilidade de nos relacionarmos e desse relacionamento crescermos juntos, né? Tem um vídeo que eu recomendo e que eu sempre uso nas minhas turmas de residência, que é um vídeo da Michelle Schneider, que fala sobre o profissional do futuro. Está no YouTube, depois vocês dão uma olhada. Esse vídeo é de 2018, mas ele é de uma atualidade assim incrível. E ele vai trabalhar que uma das características marcantes desse profissional do futuro, nesse mundo automatizado, tecnológico, é a humanização desse profissional. É ele estar atento de que essas pessoas que têm competências técnicas continuam sendo pessoas e o seu comportamento na organização, no trato uns com os outros, é fundamental para que todo mundo seja bem-sucedido. O tema de hoje, que eu vou compartilhar com vocês, é o tema.
lidere sua mente. Então, eu quero fazer uma breve introdução sobre esse tema das soft skills e depois partir um pouco para essa dinâmica da saúde mental e da importância da gente desenvolver a nossa saúde mental. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e, de novo, vocês são bem-vindos na discussão, tá bom? Então me ajudem. Como a Pamela disse, meu nome é Evander e já estou aí há um tempo trabalhando esse tema com todo mundo que passa pela residência. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a minha tela e nós vamos avançando aqui. Então, lidere sua mente e a ideia de liderar a mente. Tá aberto a tela para vocês? Estão vendo a tela cheia? Tá cheia? Sim, Então, a ideia de liderar a mente tem a ver com o fato de que os nossos comportamentos e a nossa saúde mental, ela não é obra do acaso. É fruto de um investimento, de uma autorreflexão, de um autoconhecimento e de um desenvolvimento contínuo que é necessário para todo mundo, não é? A, a Cecília, inclusive, me indicou um artigo numa reunião que nós tivemos agora no início do ano, que eu achei muito interessante, pensando, tá nesse link aqui, que eu posso copiar e colocar para vocês no chat depois, ah, que sobre as 5 competências mais procuradas, né, num profissional nesse contexto que nós vivemos hoje. Ah, e as competências são essas: pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, execução inovadora, conhecimento do comportamento humano e criatividade. Pensamento crítico não é nada de outro mundo para a gente, né? Me parece que essa é uma competência que a nossa geração, que quem nasceu nesse tempo tecnológico, consegue desenvolver bem, porque afinal de contas nós vivemos numa sociedade que avalia tudo, não é verdade? Você vai comprar alguma coisa no iFood, numa plataforma de venda de alimentos, e você vai olhar a classificação daquela loja, você vai olhar como ela está sendo avaliada, quais são os comentários. Se é uma compra maior, você vai lá no Reclame Aqui, ver se tem alguma queixa, não é assim? A nossa sociedade é uma sociedade que desenvolveu o senso crítico. E como a sociedade desenvolveu um senso crítico, espera-se que que os profissionais desse futuro, que já é agora, tenham essa capacidade. Flexibilidade cognitiva. Alguém se arrisca a dizer o que é flexibilidade cognitiva? Tem uma noção do que seria essa palavra? Quem se arrisca a me ajudar aí? O que é flexibilidade cognitiva? Não tem certo ou errado. O que você percebe? O que você consegue? Vamos lá? Quem pode me ajudar? Se quiser falar, só levantar a mão e assim eu te dou a oportunidade. Um de cada vez, pessoal, para não tumultuar aqui. E aí? O que é flexibilidade cognitiva? Quem chuta? Acho que, bom Pode dia, falar, Anderson, pode falar. bom dia, Vale. Eu Bom acho que é a dia. capacidade de compreensão de coisas diversas, né? Não só limitadas a um certo contexto. Entendo mais ou menos isso. Sim, por aí, Anderson, por aí. É isso aí. Capacidade de aprender, né? Vamos mais, eu queria ouvir mais. Quem mais poderia nos ajudar? A cognição tem a ver com a nossa capacidade de aprender as coisas, não é? Com a nossa a, a inteligência de raciocínio no processo de aprendizagem, de assimilação de conhecimento, correto? E a palavra flexibilidade é uma palavra comum para nós. Então, uma forma diferente de falar sobre flexibilidade cognitiva é dizer que flexibilidade cognitiva é aquela competência de quem aprendeu a aprender. Por quê? Por que que o mercado diz que esse é um conhecimento importante?
uma competência importante. E aí, quando o mercado de trabalho fala que essas são competências desejadas no profissional, a gente precisa entender e guardar que nós não estamos falando de temperamento, nós não estamos falando de personalidade, nós estamos falando de ferramentas comportamentais que podem ser aprendidas. Então, flexibilidade cognitiva tem a ver com a sua capacidade de aprender coisas novas, de se ajustar a uma demanda de conhecimento, de aprendizagem que acontece. Então, por exemplo, vocês estão aqui, né? Todos são, pelo que eu estou vendo aqui, todos são jovens, né? Pelo menos a turma que está de vídeo aberto, né? Todos são mais jovens do que eu. Já sou jovem há mais tempo, né? Eu acho que eu sou jovem há mais tempo aqui nessa sala, né? Pelo menos a dos que estão com vídeo aberto. Queria recomendar a todo mundo, se quiser abrir o vídeo comigo, vai ser ótimo. Ah, e vocês estão aqui, talvez alguns mudando de carreira e fazendo um investimento de vida. Isso se chama flexibilidade cognitiva. É descobrir, vocês estão percebendo que o mercado tem uma oportunidade nessa área de tecnologia e vocês fazem um movimento na direção da tecnologia para aprender um conhecimento novo e se adaptar a essa demanda que está latente no mercado. Isso é flexibilidade cognitiva. Só que isso não acontece uma vez só na vida. Eu estou com 48 anos e estou fazendo uma faculdade. Então, eu já tenho uma faculdade, algumas pós-graduações, mestrado, mas eu estou fazendo uma outra faculdade, porque dentro da minha realidade de vida, eu me vi diante de um desafio de aprender e desenvolver competências novas. Aliás, eu termino esse semestre, viu, Pamela? Graças a Deus, eu fecho aí em julho, né, essa nova faculdade, e que é exatamente nessa área de gestão de pessoas. Então, flexibilidade cognitiva é você perceber que o mundo que nós vivemos, ele muda muito rapidamente. E como ele muda rapidamente, ele exige profissionais que aprendam também com celeridade. Entendeu? Quer dizer, por conta do advento da tecnologia, as coisas mudam muito rápido, né? A, a minha geração lidou com um aparelho celular que a gente chamava carinhosamente de tijolo, porque ele era um baita de um telefone e parecia um tijolo mesmo, que ele era assim grosso, né? Ah, mas eu sou de uma época em que o telefone sem fio era um acontecimento, era uma coisa, né? Porque eu ainda vivi um tempo em que uma linha telefônica da nossa Oi hoje, né? Mas antigamente cada um tinha, valia o preço de um terreno, de uma casa em alguns lugares. Você tem noção disso? Né? Eu conheço uma organização que trocou um terreno numa linha telefônica. O terreno hoje deve valer uns meio milhão e a linha telefônica não vale nada. Por quê? Porque hoje o acesso a esse recurso ficou muito mais fácil. Então, essa sociedade, e nós estamos falando, eu estou falando de 30 anos atrás, não é tão, não está tão distante assim, entendeu? E isso, a mesma coisa para tantas outras coisas, né? Quer dizer, a vida vai mudando, a sociedade muda e o mercado procura profissionais que sejam capazes de aprender coisas novas. A terceira competência que se busca mais é a execução inovadora. Eu confesso que essa foi nova para mim. Dito dessa forma, eu nunca tinha visto. Sabe o que que significa execução inovadora? Quem me ajuda? Alguém tem uma ideia? Deve ser algo que, tipo assim, não existe no momento e tu cria para mudar o cenário de determinada tarefa. Então, Anderson, você já viu falar de fiscal de obra pronta? Já fiscal da natureza, mano. Não, fiscal de, fiscal de obra pronta. Quem já viu falar disso? Fiscal de obra pronta é aquela figura que depois que está tudo pronto, ele chega e diz assim: Ah, se eu tivesse aqui, eu teria feito assim, assim, assado. Só que na hora do bem bom, na hora do trabalho, ele não estava lá. E não foi só naquele dia. Ele é uma figura recorrente. Ele gosta do cargo de fiscal de obra pronta. Essa sociedade, como eu te falei, que falei com vocês, que se tornou extremamente crítica,
ela, em alguns casos, perdeu a capacidade de produzir coisas. Então, você tem especialista em Google, por exemplo, gente que sabe tudo, é um Google ambulante. Mas o mercado não quer só pessoas que pensem criticamente, sejam capazes de fazer crítica ou de propor mudanças. O mercado quer pessoas que sejam capazes de propor mudanças e mostrar como isso é. Entende? Então, por exemplo, a, pelo menos eu no meu trabalho, né, no meu processo de gestão de pessoas, quando alguém me traz uma ideia nova e eu gosto da ideia, eu digo, excelente, está contigo, pode ir lá realizar. Porque eu tenho que ser capaz de, como diria o pessoal de futebol, que gosta de futebol aí, né? Ah, no Dadá Maravilha, você tem que saber da problemática e da solucionática, né? Você tem que ser capaz de identificar dificuldades e propor soluções, mas ser o responsável por essas mudanças, você entende? Não adianta eu ficar dizendo, ah, podia ser isso, podia ser assim, assado, e eu não, e eu estou sempre jogando para o outro, entendeu? Então, a execução inovadora é no sentido que você é capaz não só de propor, mas de fazer coisas novas. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Né? Vocês devem lembrar daquela figura no ambiente de trabalho de vocês que é o sabe tudo, mas ele não suja a mão, não põe a mão na massa. Não precisa citar nome aqui, mas vocês devem conhecer figuras assim. Conhece? Quem conhece? Faz assim para ver. Conhece essa figura? É o MacGyver do nosso século, da nova geração, né? Com uma diferença, né? MacGyver já entrega a minha idade, né? Com uma diferença, ele não põe a mão na massa, ele não participa da solução, ele não é parte do jogo. Então, para mim, quando você tem uma percepção nova, você é parte da solução. Tamo junto até aqui? Tamo junto? Alguma dúvida? Alguma intervenção? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Bom, a, o quarto é o conhecimento do comportamento humano. E aqui ele resumiu, né? Tem uma lista depois vocês podem dar uma olhada. Eu vou te pedir, Pamela, se você puder me provocar, depois eu te mando esses dois links que a Cecília me mandou, tanto desse artigo que eu estou mencionando aqui, como uma lista atualizada das competências comportamentais, para o pessoal ter acesso, né? E talvez a gente pode até colocar na descrição do vídeo no YouTube, né? Que o Fórum Econômico Mundial atualiza anualmente a lista de competências comportamentais. Então, aqui nesse artigo, o autor resume aqui em conhecimento do comportamento humano uma série de competências. Por exemplo, trabalho em equipe, liderança, né, capacidade de você trabalhar junto com outras pessoas, é, é, solução de problemas, não é? Solução de problemas complexos. O que é conhecimento do comportamento humano? O mercado espera que a gente seja capaz de lidar com a dinâmica humana, porque o ser humano, ainda que a inteligência artificial, a automação de processos, mude a interação que o ser humano faz com o trabalho, o ser humano continua sendo essencial. Então, o mito de que o ser humano vai ser substituído, o ser humano será sim substituído em algumas tarefas, mas não no papel determinante que ele tem no ambiente de trabalho. Quer dizer, eu estava conversando com um amigo outro dia, né, que você pode imaginar, por exemplo, que no meio, no campo, né, na zona rural, a, a, o trabalho com o trator seja um trabalho para poder arar a terra, uma coisa assim, né? Seja um trabalho rústico que não dependa de muita formação, né? Mas você já tem grandes propriedades rurais que usam a inteligência artificial para automatizar esses processos, né? A gente já tem aí os carros robotizados, a gente já tem. Então, tem vários processos. O tempo aqui não permite que eu mostre para vocês vídeos e recursos que poderia mostrar, por exemplo, como se produzia um carro há 50 anos atrás e como se produz um carro hoje. Muita coisa já foi automatizada. Você vai dizer, Wander, o ser humano
foi tirado fora. Nas tarefas, sim, há uma redução brusca da mão de obra humana. O que se requer de nós, então? Que esse ser humano aprenda e desenvolva novas competências. Por exemplo, é verdade que a mão de obra humana foi substituída em muitos segmentos, mas, por exemplo, olha a tecnologia. Vocês sabem, por exemplo, que esse é um segmento que falta mão de obra. Vocês sabiam disso? Né? O mercado, e nós estamos aqui agora a residência multiplicando as residências, né? Quer dizer, em diversas, né? Até agora, desde 2019, né, Pamela? A gente tinha uma única residência, 2 turmas por ano, e agora não sei quantas nós temos, são 3, 4 residências acontecendo ao mesmo tempo. Olha que coisa. Por que será? Porque há uma demanda e todo esse esforço não dá conta de formar a mão de obra necessária para esse mercado que explodiu, que cresceu. E de que se precisa nesse ambiente? De pessoas. Percebe? Então, se a gente observar, talvez a força de trabalho humana está mudando de lugar e não necessariamente sendo substituída. Nós que temos que desenvolver competências para dar conta dessas mudanças. Faz sentido? Estamos juntos? Estamos juntos até aqui? E esse ser humano que lida nesse ambiente de tecnologia, onde, por exemplo, você está numa sala com 22 pessoas, mas você está sozinho aí no local, na sua casa, no escritório, onde você está. Esse ser humano especialmente depois da pandemia, passou a interagir de maneira muito menor com grandes aglomerados de pessoas, precisa saber lidar com pessoas. Por exemplo, eu não sei se vocês estão no ciclo de palestras, né? Mas vocês já devem ter ouvido da Cecília, ou da Pamela, ou de alguém do Serratec, que o trabalho em equipe é pressuposto no Serratec. Então, uma pessoa que não gosta de trabalhar em equipe não vai se encaixar, não vai passar no processo seletivo aqui para poder estar dentro desse. Por quê? Porque faz parte da gênese do Serratec. O Serratec é um trabalho em equipe. São várias empresas que fizeram um pool e colaboram umas com as outras e estão gerando, oportunizando aqui a residência. Então, a expectativa do mercado é que essas pessoas que estão lidando nesse mundo competitivo, nesse mundo em constante transformação, que precisam de pensamento crítico, né, que precisa de flexibilidade cognitiva, que precisa de uma execução inovadora, sejam também capazes de se relacionar com outras pessoas e aprender competências, por exemplo, humanas. Por exemplo, a gestão do tempo é uma competência humana. Então, essa soft skill aqui, que está como uma só, na verdade, ela engloba um bloco, né? Conhecimento do comportamento humano. Isso é muito amplo, né? É muito amplo, muito amplo. E, por último, a criatividade. De novo, alinhada, ó, pensamento crítico, inovação, tá vendo? Alinhada com esse contexto de mudança. Se você quiser dar uma olhada nesse contexto, para ficar mais fácil, dá um pulo no YouTube e procura um vídeo chamado Mundo VUCA. Mundo VUCA. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada nessa dinâmica do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto, é uma sigla em inglês, né? Volátil, incerto, por isso que é o incerto, complexo e ambíguo. É um mundo de constante mudança o tempo inteiro, por isso, inovação, flexibilidade, criatividade são competências fundamentais para quem deseja interagir nesse contexto. Estamos bem até aqui? Esse assunto é novo para vocês? Quem já ouviu falar, de novo vou perguntar, porque talvez no início eu não estava claro. Mas quem já parou para ver um pouquinho sobre essa realidade que eu estou trazendo aqui? É novo? Quem está ouvindo pela primeira, segunda vez, está lidando com isso aqui agora? Tem alguém chegando aqui agora nesse tema? Não?
Que bom, que bom. Que bom que você já andou dando uma olhada nesse tema, porque ele é extremamente importante e fundamental. Na residência de software, eu passo 4 meses com o pessoal falando exatamente sobre isso, não é? Ou seja, são 4 meses fomentando e despertando neles essa mentalidade, né? Agora, se você prestar atenção, todas essas competências têm a ver com uma coisa só. Tem a ver com a forma que a gente lida com essas situações. Porque, assim, a, eu tenho visto acontecer uma coisa que eu acho que. E aí eu quero voltar para a temática do Janeiro Branco, que acabou ontem, né? O tema da saúde mental. Infelizmente, é, eu vejo muitas pessoas lidando com essa demanda de mercado de desenvolvimento de soft skills, como quem lida, por exemplo, com um curso técnico. Ah, eu tenho que aprender essa e essa e essa soft skill. E a gente percebe que esse mundo VUCA, esse mundo que ah, gera mudanças o tempo todo, está gerando o que também você vai encontrar na internet, que a gente chama de mundo bunny, que é um mundo ansioso, angustiado. Porque todas essas competências vão depender de como anda a nossa mente e a nossa saúde mental. Porque você pode ter desenvolvido todas essas competências, mas se a sua saúde mental não for bem, as coisas tendem a não andar bem, a não ser produtivas, não é? Eu peguei aqui algumas informações só para ilustrar para a gente. Olha, um estudo internacional de 2024 indicou que o Brasil está entre os países com pior saúde mental pós-pandemia, com 34% da população se considerando angustiadas. Jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. Está na revista Galileu. Olha que interessante, né? 34%. 34% é um terço da população. Quer dizer, você tem um terço da população se sentindo angustiada, né? E isso, ah, especialmente no meio da juventude, né? Deixa eu seguir em frente aqui. Ó, no ambiente corporativo, os transtornos mentais são responsáveis por elevados índices de absenteísmo. O que é absenteísmo? Falta no trabalho. A pessoa não vai trabalhar porque ela está dentro de um transtorno de ansiedade, por aí vai. E também na queda de produtividade, ou seja, eu produzo menos por conta da minha saúde mental. Segundo uma pesquisa da Sodexo, 27% dos colaboradores em 6 países relataram níveis de bem-estar mental médios ou ruins, sendo o trabalho a principal fonte de estresse em 80% dos casos. Olha que indicador que a gente precisa prestar atenção dele. A pesquisa aí, apontada aí pela Sodexo mostra que o trabalho é a fonte de estresse. Aí você vai dizer, Wanda, é normal. Não, não é normal. O trabalho precisa ser um lugar de realização. Tensão, estresse saudável, tudo bem, que é aquele estresse de bater uma meta e tal. Mas quando isso chega a níveis de inviabilizar e de me impedir de trabalhar, porque eu estou num estado mental de exaustão, né, é muito complexo. No Brasil, 56% dos profissionais afirmaram em 2023 que consideram mudar de emprego para buscar um ambiente mais saudável. Então, por exemplo, as certificações da ISO hoje, por exemplo, vão incluir a saúde mental nos indicadores de segurança do trabalho. Então, empresas que querem ser certificadas precisam ter uma proposta de gestão do ambiente de trabalho visando a saúde mental. Percebe como esse tema é importante? Vocês conhecem alguém que já precisou se afastar do trabalho por conta de questões de saúde mental? Viu?
Conhecem alguém? Conhece? Pois é, Sempre né? tem alguém que muda, Oi, que Anderson, desculpa, não te ouvi. as Pode falar. pessoas hoje em dia estão desanimadas com os trabalhos porque as empresas, como está dito aí, falta um pouco de ética profissional. Às vezes é muita falta de respeito que as empresas têm com as pessoas e acaba trazendo um clima ruim dentro do ambiente de trabalho porque as condições de trabalho não são das melhores. Isso acontece bastante, Infelizmente, ainda há esse contexto mesmo. Sim, né? Heitor. Eu mesmo, no meu antigo trabalho, eu tive que me afastar por conta disso, assim. Desenvolvi muita crise de pânico, ansiedade. Cheguei a sair diversas vezes do trabalho para ir para o hospital, tomar remédio, baixar Uhum, pressão, esse tipo de coisa. E tive que me afastar. sim. E essa, a história do Heitor, é a minha história também, no sentido de já ter precisado de ajuda para lidar com a minha saúde, né? Mas eu quero propor aqui para vocês uma coisa que eu acho que é muito séria. Como o Anderson falou, é verdade que há empresas que não têm a perspectiva do cuidado, não é? Ah, o Serratec está aqui me convidando para provocar com uma palestra como essa, para dizer para vocês que nesse ambiente isso é importante. Mas qual é o meu desafio aqui? É convidar cada um de vocês a assumirem a responsabilidade sobre isso. Eu não posso, ainda que eu entenda que o ambiente de trabalho pode ser hostil à minha saúde mental, eu não posso ser refém do ambiente, no sentido de que eu preciso me tornar, de alguma maneira, responsável. Ninguém é culpado por adoecer, ok? Ok? Tá claro isso? Acontece por diversas situações. Eu adoeci, e ninguém foi culpado por aquilo, nem eu, né? Na verdade, a vida acabou gerando um contexto que se tornou doentio para mim. Mas eu tenho responsabilidade. Culpa é diferente de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de gerir a minha saúde mental para que eu não chegue a extremos, porque ninguém vai se colocar no meu lugar. Então, a minha proposta aqui é exatamente essa, que, ah, ah, ó, antes de eu falar sobre isso, um dado da OMS: saúde mental pode ser considerado um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que a gente não conceitou a saúde mental, né? Que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Quer dizer, a sua saúde mental vai interferir drasticamente na sua performance, como pessoa, como profissional, como trabalhador, como colega. Não dá para pular isso, né? E aí eu proponho aqui uma pergunta, né? Como fazer minha mente trabalhar a meu favor? A resposta está embaixo. Eu preciso assumir responsabilidade nesse processo. Eu gosto muito da linha do Augusto Cury, quando ele propõe que nós podemos fazer gestão das nossas emoções. Assim como a saúde física precisa ser gerida, por exemplo, você faz exames periódicos, há quem faz a todo ano, há quem faça ah, a cada 6 meses, né? E você vai lá, faz um exame de sangue, tem indicadores. A saúde mental e emocional também tem indicadores. Por exemplo, o seu nível de irritabilidade, né? Ah, e vários outros assuntos mais técnicos que não me cabe aqui nesse momento apontar. Mas a gente pode aprender sobre isso, ler sobre isso, aprender a se olhar, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que inseri a terapia no meu processo de vida, né? Então, fazer terapia para mim não é uma coisa, faz parte do meu estilo de vida. De tempos em tempos, eu começo e termino uma temporada terapêutica. Nos momentos de maior pico de estresse, eu sei que eu preciso de um lugar de escuta, onde eu possa falar e colocar para fora para que isso não vá gerando uma bagunça na minha mente, né? Então, assumir responsabilidade.
Cada um colhe o resultado das escolhas e semeadura que faz ao longo da vida, inclusive na saúde mental. Por conta de que a psicologia é uma ciência relativamente nova, é muito comum a gente tratar a questões de saúde mental como coisas de segunda categoria, e é um erro fazer isso. Achar que quem está fazendo, associar, por exemplo, uma síndrome de pânico, um transtorno de ansiedade a, a uma coisa que dizer, não, a pessoa não tem força, não é verdade, não é verdade, não é? Todos nós estamos sujeitos a situações como essa, por exemplo, uma pessoa que vive e nem sempre tem a ver com coisas que eu posso controlar. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta uma enfermidade na família durante um período muito longo. Pode acontecer que ao fim desse processo eu esteja desgastado emocionalmente. Alguém que viveu um trauma muito repentino, um abuso, uma forma de violência emocional, pode desenvolver alguma síndrome. E não tem culpa nenhuma nisso, não é? Não tem. Agora, como adultos, nós temos a responsabilidade de buscar ajuda, de perceber se eu estou bem ou não e procurar recursos, pedir socorro. Às vezes a gente não está nem em condições de fazer nada, mas se a gente pede socorro para algumas empresas, né, alguns departamentos de gestão de pessoas, né, algumas empresas têm estabelecido, por exemplo, uma conduta de um lugar onde você possa relatar situações assim, e providenciam um psicólogo e tal. Mas eu não posso esperar que a empresa faça isso por mim. Eu posso ser responsável de buscar ajuda. Porque uma coisa é certa, não adianta eu ter um excelente currículo se eu não tiver saúde mental. Tá claro para vocês? Eu não quero aqui colocar peso sobre ninguém, mas incentivar cada um aqui a ser responsável pela sua saúde mental, né? Assim como uma pessoa, a gente não pode sair comendo gordura de qualquer maneira. A gente já não tem uma consciência dos hábitos alimentares, né? Eu amo feijoada, mas teve uma época que eu faço bem feijoada e que eu comia feijoada a qualquer hora, de madrugada e tal. Hoje não dá mais. Depois dos 40, algumas coisas mudam e a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Bom, ah, e aí eu desafio para abrir um pouquinho para a gente conversar e fazer perguntas, né? A tomar algumas decisões. Simplificar a vida, por exemplo. Às vezes a gente complica as coisas, não é verdade? Concorda comigo? Quem concorda aqui? Que às vezes a gente complica o que pode ser simples, não é? Então simplifica processos, estabeleça, resolva, escolha, desenvolver a sua saúde mental. Hoje você tem na internet uma riqueza de recursos, de palestras, de profissionais. Aqui na minha casa, a gente tem aprendido muito, por exemplo, nós lidamos com TDAH aqui na nossa família, né? E a gente teve que aprender o que que é isso, não é? Como é que funciona. Isso não faz de ninguém melhor ou pior, né? É uma condição, tem a ver com uma maneira da mente funcionar, não é ruim nem melhor do que ninguém, né? Não tem nenhum problema nisso, é uma condição diferente, né? E a gente teve que aprender a lidar com ela, né? E à medida que você aprende, você entende como a sua mente funciona, né? Ah, ajuda muito, traz muita saúde para a vida, né? E aí, por exemplo, como esse é um tema que nos toca aqui na nossa casa, a minha esposa está sempre ouvindo sobre isso, leu sobre isso, a gente conversa sobre isso, porque isso nos ajuda a entender melhor o contexto da nossa família, entende? Ah,
Eu não sei qual é o contexto que você lida falando da sua condição, de como a sua mente funciona, mas aprender a desenvolver a sua saúde é muito importante. Construir uma rotina, né? Hábitos saudáveis, ter hábitos saudáveis, ajuda muito. Liderar a si mesmo, ou seja, nós somos responsáveis pela gestão da nossa vida, das nossas prioridades, das nossas escolhas, né? Então, são aqui 4 dicas, né? Não é receita de bolo, mas que ajudam muito nesse processo. E, por fim, eu quero citar 2 coisas. Primeiro, a noção de felicidade, né? Para mim não é utopia, é uma possibilidade. É o resultado de um estilo de vida saudável. Não faz sentido eu ter uma excelente performance de trabalho, até conquistar um bom salário, se isso não me trouxer realização, né? Na pirâmide de Maslow, que vocês podem dar uma olhada depois, a realização, a autorrealização está no topo da pirâmide, né? Junto com relevância. Quer dizer, o ser humano precisa ter as suas necessidades básicas supridas, precisa se sentir parte de uma coisa, o senso de pertencimento, né? Precisa sentir que ele é relevante, mas ele precisa de realização. Você precisa se sentir bem, saber que você ama o que você faz, né? Isso é excelente. Quando você achar um profissional que te inspira, normalmente ele está feliz fazendo o que está fazendo. Você já foi comprar uma pipoca num carrinho de pipoca em que o pipoqueiro é fantástico? E até a maneira dele abrir o saquinho para colocar a pipoca, os toques que ele dão para colocar o sal e tudo, vira um show, um espetáculo. Já comeu uma pipoca assim? Sim ou não? Já foi num restaurante onde o cara que vem com o espeto tem toda uma performance e ele é feliz em fazer aquilo? Já comprou na praia uma coxinha, uma empadinha, que quem estava vendendo vendia com uma paixão que você disse, eu tenho que comprar esse negócio na mão desse cara. São pessoas felizes, realizadas naquilo que elas estão fazendo. Talvez aquela atividade nem é uma atividade que gera assim uma recompensa financeira tão grande, mas a recompensa de realização é tão grande que aquela pessoa faz aquilo com gosto, com prazer. A felicidade precisa ser buscada no nosso contexto de vida, no nosso contexto de trabalho. E, por fim, eu deixo um texto do apóstolo Paulo, que diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, dentro do seu credo, né, dentro da sua fé, entende que a renovação da mente é, é ponto fundamental, né, para que a gente experimente realização e felicidade. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Que eu não posso ter um mero resultado do todo. Eu não posso ser a média das pessoas que eu convivo. Eu posso, pela graça de Deus, não é, desenvolver um estilo de vida que produz saúde para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Para terminar, e aí eu vou abrir para vocês perguntarem e fazer outros apontamentos. Você deve lembrar de uma pessoa do seu convívio que quando ela chega, ela muda o ambiente, tanto para o bem, tanto para o mal. Vocês conhecem pessoas, ah, eu vou chamar de termostato, porque elas definem a temperatura do lugar. Tem pessoas que se tornam tóxicas, né? E quando ela chega, definitivamente o lugar fica mais difícil de trabalhar. E tem pessoas que alegram o ambiente, né? Que mudam o contexto. E vocês também devem conhecer pessoas que absorvem o ambiente, que eu vou chamar de termômetro, que sente o ambiente e são modificadas por ele, né? Eu não quero dizer o que é melhor, se é termômetro ou termostato. Eu diria que uma boa medida não está nem no termômetro nem no termostato, mas na capacidade de você ler o ambiente e interagir com ele de maneira proativa, autônoma,
saudável, né? Relevante e transformadora. E para isso, você vai precisar de uma atitude de mente positiva e calcada em princípios, em valores que norteiam a sua vida. Então, essa é a minha contribuição hoje sobre liderar a mente. Queria saber como chega para vocês, o que vocês acham, e abrir aí para considerações e perguntas aí finais. Como eu disse no início, sempre um de cada vez para a gente não tumultuar a sala aqui e ficar tudo em ordem. Como é que vocês recebem essa conversa? Faz sentido para vocês? O que vocês me dizem? Seu Edvander, Pois não, Wesley? tudo bom? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao ambiente de trabalho, é, eu era vendedor antes de começar a fazer o curso. Então, é um ambiente de trabalho muito competitivo. Tem muita Uhum. pressão, né, com a questão de meta e tudo mais. Em algum momento, isso acaba, acredito eu, que se tornando um pouco tóxico, porque a gente passa a ter muita ansiedade para conseguir cumprir com os objetivos que a empresa estabelece, né? Uhum. E nem sempre o tratamento é o melhor que a gente recebe. O senhor acredita que dentro de um ambiente, vamos colocar assim, nesse nível de competição, a gente, em um certo momento, precisa se desvincular disso, sair um pouco desse meio para poder conseguir ter um equilíbrio mental melhor? Então, Wesley, não tem uma receita pronta para isso, sabe? Por exemplo, o ambiente de trabalho hoje, seja ele qual for, o de vendas é muito desafiador, né? Mas seja ele qual for, é um ambiente competitivo. Então, sempre haverá um nível de estresse, né? Então, no ambiente de trabalho adulto, às vezes não é o estresse da venda, mas é a meta do prazo para fazer uma entrega, né? Às vezes é o prazo para poder resolver um problema. Então, as metas, elas são necessárias, né? Elas carregam uma porção de estresse, há um estresse saudável. Agora, cada um de nós, por isso que tem um slide que eu falo de eu, gestor da minha mente. Eu tenho que saber quando um ambiente, uma meta, um desafio se torna hostil para a minha saúde. Então, quando isso se torna hostil, eu posso procurar o meu gestor e dizer, olha, eu não tô conseguindo lidar com essa meta. E às vezes esse estresse tem a ver com o fato de que você não tem as ferramentas certas, por exemplo. Está faltando alguma ferramenta que às vezes esse gestor tem e pode compartilhar com você. Percebe? Então, por isso que esse tema não pode ser tabu para a gente. Então, se eu estou lidando com uma meta, com uma pressão, que ao invés de me impulsionar, que é o dever da meta, está me sufocando, eu preciso abrir isso com o meu gestor, com o meu líder, e dizer, cara, eu não estou dando conta de lidar com essa meta. Você pode me ajudar? Que talvez o estresse vem do não entendimento da meta, vem de uma meta que foi estabelecida de maneira equivocada, ela não considerou o contexto, ela não considerou. Então, assim, não tem uma receita, sabe, Wesley? Pode acontecer de virar tóxico? Pode acontecer. Eu acho que a minha contribuição aqui hoje é dizer como é que eu lido com isso? Eu não posso simplesmente tratar uma coisa que me sufoca como normal. Eu preciso abrir isso. Eu preciso trazer isso para a mesa. E isso não será sinal de fraqueza. No meu caso, por exemplo, eu prefiro que se eu passei uma responsabilidade para alguém e essa pessoa não dá conta, por inúmeras questões, que ela venha dividir comigo. E muitas vezes, no meu trabalho como líder, como gestor, é ajudar aquela pessoa a atingir a meta. Porque se eu passei é porque eu acredito nela. Mas nem sempre é assim que acontece. Infelizmente, tem gestores que vão passar metas superestimadas, que nem ele mesmo dá conta, né? Aí não é legal. Mas aí é um processo de conversa, de diálogo, quer dizer, eu não posso, a minha fala aqui é que eu não posso ficar passivo diante disso. Talvez você vai me dizer, ah, Evandro, mas aí vai ter lugares que vão me demitir. Talvez. Talvez tenha lugares que a política seja aquela
do vendedor de caldo de cana, né? Pega a cana, moe e depois joga fora o bagaço, né? Aí, nesse tipo de lugar, eu não sei se vale a pena o dinheiro, né? Não é o caso do Serratec, graças a Deus. Quem mais? Obrigado pela pergunta, Wesley. Ótimo. Bom, Pamela, eu devolvo para você, agradecendo, tem algumas pessoas conhecidas aqui, queridas, né? E eu espero que todos vocês sejam muito bem-sucedidos aí nessa jornada. E quem sabe a gente se encontra outras vezes aí ao longo do curso. Estarei à disposição da Cecília e do Serratec. Evander, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, tá? Agradeço demais pela sua presença. E agora eu vou convidar a todos para a gente poder tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera aí, por favor. Fazer o print, pessoal. Aí. Oi. Pessoal, desejo um ótimo final de semana para todos vocês e boa monitoria, tá? Obrigada, Evander. Um abraço, Pamela. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, Tchau. abraço, bom Tchau, final de tchau, bom semana. final de semana. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.